Vamos lá para Brasília. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, acatou a solicitação do presidente Lula para concorrer ao Senado pelo Paraná. Igor Damasceno tem todos os detalhes para a gente, Igor. E começa esse xadrez de movimentações do presidente Lula para fortalecer a sua base, né? Exatamente, Paula. A conversa de bastidor aqui no Palácio do Planalto é que a ministra Gleisi Hoffmann estava decidida a disputar as eleições no cargo de deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Paraná. A avaliação dos auxiliares dela é que a chance de vitória neste cargo é muito maior. No entanto, ela teve um encontro com o presidente Lula no gabinete dele aqui no Palácio do Planalto e Lula pediu para que Gleisi se candidate, na verdade, ao cargo de senadora pelo estado do Paraná. E ela prontamente atendeu a esse pedido do presidente. Lula sabe que a oposição está focada em eleger o maior número de senadores possível, justamente para poder entrar numa disputa ali com o Supremo Tribunal Federal em eventuais impeachments de ministros do STF, por exemplo. Então, o grande foco do presidente Lula é justamente rebater a oposição e também fazer força com nomes fortes da esquerda e da centro-esquerda. E por isso ele pediu a Gleisi Hoffmann para que ela disputasse o Senado pelo estado do Paraná. A expectativa é que Gleisi saia do governo federal até o fim de março para oficializar a candidatura como senadora, como manda a nossa Justiça Eleitoral. Mas a informação que nós temos também é que o presidente Lula já sabe que haverá uma verdadeira dança das cadeiras aqui na esplanada dos ministérios. Na nossa contagem, no nosso levantamento, pelo menos 22 ministros devem pedir demissão justamente porque pretendem se candidatar. A nossa produção, muito bem preparada, elaborou uma ilustração mostrando alguns dos nomes que devem já nas próximas semanas saírem do governo federal. Nós vamos colocar no ar agora quais são esses principais nomes. Vocês acompanham, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já é certo que Haddad deve sair ou na semana que vem ou na primeira semana de fevereiro. Agora, o futuro de Haddad é uma incógnita. Lula quer que ele dispute o Senado pelo estado de São Paulo e ainda tenta convencê-lo também a disputar, possivelmente, o governo do estado de São Paulo. Haddad disse que quer ajudar Lula nas eleições, mas nos bastidores, e que não pretende concorrer às eleições deste ano. Os dois, inclusive, estão tendo alguns atritos. Aí nós temos Gleisi Hoffmann, que desistiu do cargo de deputada e deve focar no Senado Federal. Geraldo Alckmin, ministro e vice-presidente da República, ele também deve disputar a eleição em São Paulo. Muitos ainda defendem que Geraldo Alckmin faça uma dobradinha com o presidente Lula mais uma vez, porque a avaliação é que deu muito certo, mas Lula também tem planos para que Geraldo Alckmin, caso Haddad negue, que dispute as eleições pelo estado de São Paulo. Nós temos também Simone Tebet, que está confirmada para sair. Ela deve tentar uma vaga no Senado Federal. Alguns falam Câmara, mas o foco da Tebet é realmente o Senado. E Silvio Costa Filho, que inclusive já falou que está de saída do Ministério de Portos e Aeroportos. A vaga dele, a disputa dele deve ser pelo Senado no estado de Pernambuco. Então esses são alguns nomes que já se ventilam, alguns deles já estão confirmadas as saídas, mas são nomes que já se ventilam para a saída do governo federal. Eles que agora vão começar a trabalhar pela indicação dos seus sucessores ao presidente Lula. Como eu disse, pelo menos 22 nomes devem deixar o governo federal até abril. Eu apurei que essa saída deve funcionar a conta-gotas, que não saia todo mundo de uma vez. Um dia um, outro dia outro, às vezes 2 ou 3 por semana, deve funcionar mais ou menos dessa forma, justamente para minimizar os impactos dessas exonerações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Eu quero chamar os nossos comentaristas para a gente repercutir também a saída desses ministros do governo Lula. Olha só, vou começar com a Cássio. Vou pegar a colinha aqui que o Igor trouxe para a gente. A gente tem Haddad, Gleisi, Alckmin, Tebet, Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos, todos esses saindo do governo. Lula vai esvaziando o governo para compor, então, a sua base, fortalecer a sua base. De fato, essa é a estratégia que ele está escolhendo agora. Exato. Especificamente no caso da Gleisi, do Haddad
e do Alckmin é uma estratégia eleitoral do próprio Lula no seu projeto de reeleição à presidência. Porque ele mostra, e os dados mostram isso, uma fragilidade da sua candidatura no Sul e no Sudeste. Especialmente em São Paulo, ele não pode permitir que o seu adversário abra uma diferença superior a 20%. Então ele precisa de um palanque forte no estado de São Paulo. É óbvio que a chapa ideal seria Alckmin e Haddad. Mas Alckmin, depois de ter sido 4 vezes governador de São Paulo, não se mostra tão empolgado em entrar nessa aventura. E Haddad gostaria de ser o coordenador de campanha de Lula e não candidato. Então há um problema em São Paulo. No Paraná, Gleisi Hoffmann também terá muita dificuldade numa eventual candidatura ao Senado, mas ela cumprirá o mesmo papel. Dará um palanque forte ao presidente para que a diferença neste estado do Sul não seja tão grande. As demais saídas são naturais do processo, até porque, por conta da governabilidade, ministros de diversos partidos foram indicados ao governo e agora buscarão a sua reeleição ou uma eleição a outro cargo. Pois é, o Kriegner, é aquele momento em que, quando se tem eleição majoritária, a gente sempre tem essas saídas de ministros. Isso chega a enfraquecer o final do governo ou nem tanto? Olha, Nonato, tradicionalmente esse ano eleitoral para um governo que busca a reeleição, todos os grandes projetos que não vão conseguir ser concluídos antes do pleito, de fato ficam em stand-by, eles já estão em pausa, né? Então não enfraquece necessariamente. O que revela é que a briga de 2026 mesmo é pelo Senado. Esses ministros saindo, voltando para suas bases e com a justificativa, né? A própria justificativa do presidente Lula é de frear a onda conservadora que tomou conta do Paraná e aí que agora precisa da ministra Gleisi ali para fazer essa espécie de barreira. Nesse sentido, mostra que, de fato, o governo Lula está preocupado com a sua base no Senado e muito preocupado com a ofensiva que vem da oposição, de fato, em levantar novos nomes para o Senado Federal. O que nós não vemos no campo da esquerda. Não se vêem grandes novas lideranças surgindo, enquanto que no campo da direita, na oposição ao governo federal, muitos novos nomes estão pleiteando esses postos do Senado e da Câmara, com destaque para o Senado, e isso pode representar uma dificuldade muito grande se o presidente Lula for reeleito agora em 2026.